Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos novamente juntos para continuarmos conversando um pouquinho sobre o caminho da excelência. Interessante que temos visto alguns textos que algumas pessoas têm me feito algumas perguntas e eu gostaria de incentivar você querendo, assim que nós retornarmos às nossas atividades na igreja, atividade presencial, poderemos então fazer os questionários, poderemos fazer troca com mais fidelidade ali com as perguntas para você tirar suas dúvidas, poderemos estar conversando com mais detalhes sobre esse caminho de excelência. Nós estamos partindo do pressuposto que você já tomou uma decisão ao lado de Jesus. Quando reconheço que preciso de Jesus, eu entrego a minha vida a Ele. Tomo essa decisão. Lembram do caminho da restauração? Quando eu reconheço que não sou Deus, quando eu reconheço que não posso fazer nada a não ser se eu tiver Deus comigo me ajudando. E a única maneira de eu ter acesso a Deus é através de Jesus. Jesus, por isso, ele foi enviado para morrer na cruz por mim, por você, mas ele ressuscitou e vivo está, e glória a Deus por isso. E nós, então, por essa certeza, de essa convicção que nós temos, nós tomamos essa decisão de permitir que Ele tome conta da nossa vida. Dar a Deus o controle da minha vida, fazer da Bíblia minha regra de fé e conduta. Quando eu era pequena, até tinha uma musiquinha que nós crianças da igreja cantávamos, que falava exatamente sobre isso. A Bíblia é a minha regra de fé e conduta. Por isso, lembra lá da primeira vez quando nós conversamos sobre Josué 1:8, que fala que é para você guardar na sua mente, reter na sua mente, meditar nesta palavra dia e noite, você certamente será bem sucedido. Crer que a Bíblia declara como sendo o que é certo e o que é errado. Não apenas para você saber, mas para você fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado. Lembra da conduta do rei Josias, quando ele pediu a todo o povo de Israel que retornasse aos valores e aos princípios da palavra de Deus, aquele livro que estava perdido e que foi achado, assim como acontece com muitos de nós hoje. Esquecemos que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela deve ser uma referência diária para nós e muitas vezes esquecemos ela, não perdida no templo, mas perdida na estante, perdida na gaveta, perdida algumas vezes mesmo até diante de nós. Ela está ali, mas ela está fechada. Ela não é viva, ela não é eficaz, porque nós não fazemos uso diário dela. Precisamos reconhecer que eu não posso direcionar a minha vida em sentido contrário àquilo que a palavra de Deus diz. E eu preciso esperar que Deus me apoie ou que Deus me confirme as minhas escolhas, se as minhas escolhas estiverem de acordo com a palavra de Deus. Se as minhas escolhas estiverem de acordo com aquilo que a palavra me direcionou. Agora, se eu tomo atitudes e faço escolhas que vão totalmente contrária à palavra de Deus, eu não posso esperar que Deus me abençoe e que diga que está tudo ok e que diga que eu estou certo só porque eu quero estar certo. Não, mas eu preciso reconhecer que a minha vida precisa ser direcionada por Deus. Isso aí faz a gente lembrar lá daquele texto de Efésios 4, de 25 a 32. Eu preciso submeter as minhas escolhas e decisões ao conselho de Deus. E esse conselho de Deus, ele está na Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu preciso recebê-la como autoridade na minha vida. Se eu recebo a palavra como autoridade na minha vida, eu passo não apenas a ouvir a palavra ou apenas ler,
mas eu passo a viver integralmente aquilo que a palavra diz. E aí eu lembro do texto de Tiago 1, de 19 a 27, onde nós devemos viver na prática da palavra e não sermos apenas ouvintes, mas sermos praticantes. Minha mente, ela não alcança a mente de Deus. Logo, minhas escolhas não são perfeitas, porque não tenho a visão de Deus, o conhecimento de Deus e nem tampouco a sabedoria de Deus. Então eu preciso que a minha mente esteja repleta da palavra de Deus. E aí nós lembramos de Salmo 119, 11. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, para eu não ir contra aquilo que o Senhor tem nos direcionado, não ir contra aquilo que o Senhor tem para mim, não é apenas aquilo que eu acho ou aquilo que eu penso. Nós somos muito imediatistas e temos o hábito de achar que a minha palavra é a mais valorosa, que a minha palavra é a mais importante, que a minha decisão, não há coisa mais certa na vida do que a minha decisão ou a minha palavra. E quando nós entramos na palavra de Deus e aprendemos da palavra de Deus, descobrimos que não sou eu, não é a minha palavra, não é aquilo que eu vou ditar. Eu não dito regra nenhuma, porque a minha regra de fé e conduta é a palavra de Deus. Crer que a Bíblia é a única palavra de Deus e não há nenhum outro livro ou nenhuma outra revelação, por melhor que ela seja, que possa substituir a Bíblia na minha vida. Eu vivo pelo que a Bíblia diz e somente por ela. E eu não descarto o Velho Testamento e faço uso apenas do Novo. Eu uso a Bíblia como um todo, porque toda a palavra de Deus, ela foi escrita, inspirada e revelada a nós, para que nós tivéssemos a base completa, a base perfeita para seguirmos com a nossa vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no dia de hoje, no livro de Colossenses. Lá no livro de Colossenses, ele começa o livro, o capítulo 3, Colossenses 3, e ele começa dizendo assim: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Não direcione a tua vida, não dê prioridade à tua vida pelas circunstâncias da terra ou por aquilo que alguém aqui na terra está ditando, está dizendo que é certo. Mas mantenha o teu foco, o teu pensamento, o teu agir, a tua vida de acordo com aquilo que o Senhor tem para você, de acordo com aquilo que a palavra diz. Por isso que ele diz no mesmo capítulo de Colossenses 3, lá no versículo 16, ele diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Habite ricamente. Não é, dá uma olhadinha de leve, lê um versículo por dia, tire lá o versículo da caixinha de promessa. Nem sei se ainda existe, né, caixinha de promessa. No meu tempo existia uma caixinha onde tinham todos os versículos lá da Bíblia, e tinha algumas pessoas que gostavam de tirar um e ler, é o versículo do dia. Não é essa a orientação que Deus dá. É até bonitinha, se ainda existe, não sei, né? Era bonitinho, ficava lá enfeitando a mesa, mas uma coisa que eu aprendi desde a minha infância é que aquilo podia ser um adorno da casa, mas não era para ser o adorno da nossa vida, porque o adorno da nossa vida é a palavra de Deus. Por isso que ele diz, habite ricamente. Tenha vontade de aprender, busque. Como eu falei na semana passada, procure concordâncias, procure dicionários, leia mais de uma vez, né? Porque muitas vezes até livros comuns, muitas vezes nós temos que ler mais de uma vez para entender
Então a palavra de Deus, você precisa ser curioso, você precisa amar a palavra, você precisa querer aprender mais desta palavra. E ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo e aconselhai-vos mutuamente. Não o conselho que o seu amigo vai dar à cabeça dele, não é essa a intenção. A intenção é que você, juntamente com seu irmão em Cristo, busque na base e na regra de fé e conduta que é a palavra de Deus, para que ambos possam, com sabedoria, essa sabedoria que vem dos céus, essa sabedoria que vem de Deus. E ele diz que quando nós conseguimos fazer isso, deixar a palavra de Deus habitar ricamente em nosso coração, nós também teremos condições de mutuamente nos ajudarmos, de mutuamente louvarmos o nome do Senhor, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Nós estaremos vivendo plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Aproveite cada momento que você pode e faça isso, faça uso da palavra de Deus. Ore, busque em Deus aquilo que o Senhor tem para você e viva integralmente os planos que o Senhor preparou para você, porque o Senhor nos incentiva a isso, a vivermos não apenas falando, mas vivermos integralmente no caminho da excelência, aprendendo cada dia mais o que a palavra de Deus tem para nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, continue nos dando sabedoria, continue nos direcionando, continue nos ajudando e que possamos, Senhor, a cada dia buscar no Senhor a sabedoria suficiente para entendermos a tua palavra e vivermos de acordo com a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a nossa regra de fé e conduta. Obrigado, Senhor, porque ela é o manual que nós precisamos para a nossa vida. Senhor, nos abençoe, nos dê inteligência, nos dê sabedoria, para que possamos buscar a palavra do Senhor e que essa palavra possa habitar ricamente em nós, para que nós sejamos prósperos e bem-sucedidos. Muito obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, que o Senhor continue te abençoando e que o restante da semana seja uma semana abençoada para você e para toda a sua família. Fica com Deus.